Boa tarde a todos que nos acompanham no nosso Café com Fé. Mais uma vez, vamos aqui dar prosseguimento à nossa reflexão sobre alguns aspectos da vida litúrgica. Hoje, vamos falar pela última vez dos tempos litúrgicos. Bem, não vou me antecipar aqui na introdução. Vamos, sem muitas esperas, ao nosso vídeo de hoje, ao nosso Café com Fé. Semana passada eu tinha uma versão mais adocicada com uma geleia de frutas vermelhas, se não me equivoco. E hoje eu tenho as mesmas torradinhas com uma versão salgada, um creme de queijo, que vocês já puderam perceber que o padre gosta. E, enfim, não é muita coisa, não são muitas, mas hoje é a versão salgada dessas mesmas torradinhas. Bem, ok, são igualmente saborosas. Hoje nós vamos falar do último tempo litúrgico que nos cabe. E assim vamos encerrar essa série de vídeos sobre a liturgia. Se, num primeiro momento, nós falávamos do ciclo do Natal, com a sua preparação, advento, com a sua celebração, o Natal, e com o desdobramento, o tempo do Natal. Depois falamos do tempo do ciclo da Páscoa, a preparação, a Quaresma, a grande festa solene da Páscoa e os 50 dias que seguem a festa, o tempo pascal. Mas, com razão, os senhores poderiam dizer, poxa, padre, mas se juntarmos os dois grandes ciclos, não dá um ano inteiro. O ano litúrgico, se fossem só esses dois ciclos, se fosse composto só desses dois eixos de celebrações, não alcançaria todas as 52 semanas do tempo do ano, né? 52 semanas do ano civil. É verdade. Os dois ciclos são polos nessa celebração. Mas existem muitas outras semanas que não estão contempladas nessas duas celebrações, desses dois grandes blocos celebrativos do ano litúrgico. E aí que entra o tempo comum. O tempo comum é o tempo que vai preencher o ano litúrgico, vai preencher o ano civil com a liturgia. O que não é desses dois ciclos, o que não é desses dois blocos, Natal e Páscoa, a Igreja chama, portanto, de tempo comum. Então, se nós vamos ao rigor do que constitui, o tempo comum inicia-se na segunda-feira, depois da festa do batismo do Senhor, e vai até a terça-feira de Carnaval. Antes, claro, na terça-feira que está antes da quarta-feira de cinzas. Ali nós temos uma parte do tempo comum. E depois do domingo de Pentecostes, a segunda-feira depois do domingo de Pentecostes, até o sábado antes do primeiro domingo do Advento, uma segunda parte do tempo comum. Em outras palavras, o tempo comum é um tempo único, mas celebrado em duas partes, porque ele é interrompido quando vai iniciar-se, portanto, o ciclo da Páscoa. Quando vamos iniciar a Quaresma, o tempo comum é interrompido. Na quarta-feira de cinzas, o tempo comum deixa de prosseguir a sua contagem
para iniciarmos a preparação para a Páscoa. E depois do tempo pascal, retomamos uma segunda parte do tempo comum. O tempo comum, que é notoriamente marcado pelas celebrações com a cor verde. É o único tempo em que a liturgia propõe a cor verde. A cor verde só está a serviço na liturgia do tempo comum. Não se celebra com nenhum santo, não se celebra com nenhuma festa, não. Somente quando celebrada uma missa do tempo comum, uma missa da féria do tempo comum, uma missa do domingo do tempo comum, é que se celebra com a cor verde. Mas então os senhores poderiam dizer, né, poxa padre, o tempo comum então é um tapa-buraco? O tempo comum é um preenchimento do que a igreja não tem então para colocar. Se não tem nada para celebrar de importante, vamos colocar o tempo comum. Não é assim. Ao contrário. O tempo comum, na sua simplicidade, tem uma particularidade muito bonita e muito especial. O tempo comum pode durar 34 semanas. Às vezes pode durar 33, porque depende lá no final do ano litúrgico como que vai ser o sábado, o domingo do advento, e pode ser que naquele ano o tempo comum precise ser um pouquinho mais achatado, mas tem entre 33 e 34 semanas todos os anos. E por isso, com tantas semanas, nós não podemos dizer de modo algum que ele está ali sem importância. Ao contrário, a igreja nos vai ensinando que o tempo comum é uma recordação ao nosso coração de que todo momento da nossa vida é um momento para ser santo. Que o comum, que o ordinário na nossa caminhada cristã, na nossa liturgia, na nossa vivência em relação às coisas desse mundo, colocando e iluminando com a graça de Deus e com a fé as circunstâncias ordinárias da nossa vida, ali é tempo de santificação. O tempo é comum porque comumente fazemos as mesmas coisas, mas não por isso não podemos santificar e tornar esse momento, essa rotina que vivemos da nossa vida, uma ocasião de encontrar a Deus. O tempo comum é marcado pelos 3 anos, pelos 3 ciclos de leituras. Cada ano dedicado a um dos evangelistas, o ano A ao Evangelho de São Mateus, o ano B ao Evangelho de São Marcos e o ano C ao Evangelho de São Lucas. Então, no tempo comum, comumente ou ordinariamente, nós vamos seguindo uma sequência, uma ordem na leitura desses evangelhos. Durante todo o ano, vamos ter ouvido praticamente todo este evangelho, todo o evangelho do ano A, todo o evangelho do ano B, todo o evangelho do ano C, a cada ano. Esse ano, o ano de 2020, nós estamos com o evangelho de São Mateus. Este é o ano litúrgico A, né? Então, durante todo esse ano, nós estamos aos domingos meditando o Evangelho segundo São Mateus. E durante a semana, existem 2 ciclos de leitura. Durante a semana, de segunda a sábado, no tempo comum, existe as leituras do ano par e as leituras do ano ímpar, né? A primeira leitura e o Salmo, a cada ano, elas se alternam. O Evangelho, durante a semana, é sempre o mesmo. É sempre o mesmo Evangelho naquele dia do tempo comum. Por exemplo, né? A segunda-feira da 11ª semana no tempo comum, no ano par, tem uma leitura, tem um Salmo e tem um Evangelho. A segunda-feira da 11ª semana do tempo comum do ano ímpar tem uma outra primeira leitura, um outro salmo, mas o mesmo evangelho. Então, o evangelho se conserva nesse dia da semana do tempo comum. Portanto,
é importante entender isso, né? O tempo comum não é um tempo para preencher o vazio que as grandes celebrações deixaram para o ano civil. Não. O ano comum é uma recordação de que todos os dias e em todos os momentos temos que buscar a santidade. Por isso, o tempo comum é o tempo das pregações de Jesus. É o tempo da vida pública do Senhor. Esses 3 anos que ele passa com os apóstolos ensinando e que foram depois recolhidos em alguns livros, né? Alguns evangelistas compilaram os ensinamentos nos seus livros, né? Os 4 evangelhos. Essas pregações são propostas para o tempo comum. E nos mostrando também que Jesus nos redimia, inclusive também pela sua vida oculta, pelos seus pequenos gestos, pela sua vida pública. Jesus, todo ato de Jesus era redentor. E se todo ato de Jesus é redentor, todo o seu ensinamento, tudo que ele nos fala, tudo que ele nos mostra na intimidade de Deus, tudo que ele nos ensina, tudo que ele fala ao nosso coração, é também caminho de santidade. Esse tempo tem a sua importância. Claro que não tem a importância acentuada do tempo da Páscoa, a importância acentuada do tempo do Natal, mas na sua singularidade, o tempo comum nos fala muito. O tempo comum nos ensina muito. E diz aqui, o Guia Litúrgico Pastoral, número 13, na página 13, diz ele: a tônica dos domingos do tempo comum é dada pela leitura contínua do Evangelho. Cada texto do Evangelho proclamado nos coloca no seguimento de Jesus Cristo, desde o chamamento dos discípulos até os ensinamentos a respeito dos fins dos tempos. Neste tempo, temos também a festa do Senhor e a comemoração das testemunhas do mistério pascal. Maria, os apóstolos e evangelistas, os demais santos e santas. Portanto, no tempo comum são inseridas essas outras grandes festas dos santos, da memória dos santos, das festas dos santos e solenidades, e também as grandes festas do Senhor, que estão diretamente relacionadas com o tempo da Páscoa, com o dia da Páscoa. Falava aos senhores, numa outra ocasião, que explicaria o porquê da festa da Páscoa mudar de data. Na verdade, a festa da Páscoa tem uma data fixa. Olha lá. Talvez não nos tenhamos dado conta disso até agora. Mas a festa da Páscoa tem uma data fixa. Ela é celebrada no 14º dia do primeiro mês do ano lunar. A festa, enfim, a prescrição quando foi dada ao povo de celebrar perpetuamente esta festa, estava ali inserida no livro do Êxodo a necessidade de celebrar no 14º dia, no dia 14 do mês de Nissan, do primeiro mês do ano lunar. Mas, como os senhores bem sabem, nós não seguimos a contagem do nosso tempo do ano lunar. Nós seguimos a contagem dos 365 dias do ano, vivendo um calendário solar. Enquanto o planeta Terra dá uma volta em torno do Sol, nós celebramos aí o nosso ano civil. Então, como fazemos a equiparação dos dois calendários? Se a Páscoa é celebrada no dia 14, que é a lua cheia, dia 14 do mês lunar é o dia da lua cheia. Quando a lua é nova, inicia-se o mês,
no dia 14, a lua cheia. Quando chegamos ao dia 14, quando chegamos à lua cheia do primeiro mês do ano lunar. Mas qual é o primeiro mês do ano lunar? O primeiro mês do ano lunar é o mês da primavera, a primavera do hemisfério norte. Em outras palavras, a primeira lua cheia da primavera no hemisfério norte é a Páscoa. Isso também nos faz recordar, né, a importância da Páscoa, desse desabrochar da vida nova vindo com a primavera, né? A primavera, nós não temos nosso país que, né, nas suas dimensões continentais e num clima mais tropical, né? Nós não temos a possibilidade, não vemos assim tão destacado o início da primavera, destacadas as estações do ano. Mas no hemisfério norte, em especial ali na Terra Prometida, onde eles viviam e celebravam as suas festas, a primavera era um momento de grande alegria, porque era sair do inverno rigoroso e redescobrir a possibilidade de uma vida que recomeçava, né? Então a festa da Páscoa está marcada aí nesse desabrochar da vida nova. Olha como tem relação também com aquilo que celebramos liturgicamente, com a ressurreição do Senhor. Então tem essa referência à festa da Páscoa, à primavera. E se formos considerar no nosso país, então será a primeira lua cheia do tempo, da estação do outono, né? Primeira lua cheia do outono equipara-se à primeira lua cheia da primavera no hemisfério norte. A primeira lua cheia do outono é o dia da Páscoa no nosso país, né? No hemisfério sul. Bem, vale considerar que não é necessariamente a lua cheia, né? Porque nós celebramos a Páscoa no domingo seguinte à lua cheia, né? Os judeus celebravam no dia mesmo, o dia que caía a festa, o dia que caía a lua cheia era celebrada a festa da Páscoa por conta do calendário diferente. Nós é que celebramos no domingo seguinte, por referência à ressurreição do Senhor ter acontecido no primeiro dia da semana e tudo aquilo que nós já vimos na semana passada, né? A nova criação que vem com a ressurreição do Senhor, a plenitude do que o Senhor havia prometido, né? A restauração de todas as coisas em Jesus, a nova criação, a criação sendo restaurada com a ressurreição do Senhor. Bem, uma explicação que tornou-se um pouquinho longa, né? Mas a Páscoa tem sempre esse dia fixo, mas no nosso calendário solar nem sempre esse dia da lua cheia, esse domingo seguinte à primeira lua cheia, cai no mesmo dia. Cada ano ele tende a mudar a data no mês de março, abril. Normalmente é nesses 2 meses, né? No final de março, no princípio de abril. Considerando aí que o outono começa 21, 22 de março, então a Páscoa só pode ser a partir disso, né? Porque é a primeira lua cheia do outono, né? Bem, então, nesse sentido, a festa da Páscoa sempre muda de data, porque no ano solar, no calendário solar, ela vai seguir uma regra, que se modifica com o ano, né? 40 dias antes, encontramos ali a quarta-feira de cinzas para iniciarmos a quaresma, mas tudo a partir do dia da Páscoa, que nós encontramos através dessa regra, que é a lua cheia do outono, a primeira lua cheia
do outono no nosso hemisfério, no hemisfério sul. Mas depois do tempo pascal, ainda existem outras festas que estão diretamente relacionadas, portanto, ao dia da Páscoa e que estão no tempo comum. O domingo seguinte a Pentecostes, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Primeiro domingo depois de Pentecostes. A quinta-feira depois da Santíssima Trindade, na semana da Santíssima Trindade, é a festa solene de Corpus Christi, a terceira grande quinta-feira celebrada durante o ano. A sexta-feira, depois da semana de Corpus Christi, na semana seguinte, é a festa do Sagrado Coração de Jesus. Então, a sexta-feira, na semana posterior à festa de Corpus Christi, né? Na oitava de Corpus Christi, celebra-se a vigília, celebra-se a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E no sábado seguinte, sábado depois do Sagrado Coração de Jesus, a memória do Imaculado Coração de Maria. Né? Essas festas presentes no ano litúrgico, presentes especialmente aí no tempo comum, relacionados com a celebração da Páscoa. Outras muitas festas durante o ano, festas celebrando os santos, São Pedro e São Paulo, festa da Assunção de Nossa Senhora, que também é transferida para o domingo seguinte, nas paróquias onde ela não é celebrada no próprio dia, né? Aqui, por exemplo, na paróquia de Nossa Senhora da Glória, nós celebramos a festa da nossa padroeira no dia 15 de agosto, né? Mas em outras paróquias, quando isso não acontece, quando a padroeira não é Nossa Senhora da Glória, não é a Assunção de Nossa Senhora, é transferida para o domingo seguinte essa grande festa. Outras tantas celebrações vão se seguindo ao longo do ano. O mês de novembro, que é o mês que nos traz essa recordação escatológica, a preparação, nos recordando aí todos os santos, os fiéis falecidos, os mistérios dos últimos acontecimentos do nosso tempo, né? Purgatório, céu, a memória também, a recordação do ensinamento da Igreja sobre o inferno, até que o último domingo do tempo comum é substituído por uma grande celebração, a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. O último domingo do tempo comum, portanto, o 34º domingo do tempo comum, é sempre o dia em que se celebra a realeza de Jesus como Rei do Universo. E assim, vivemos a última semana do tempo comum, que é um progressivo, né? O ensinamento de Jesus, a sua vida pública, que vai culminar na reflexão da Igreja, com os preparativos para a sua segunda vinda, o dia glorioso em que Jesus virá ao nosso encontro mais uma vez, na parousia, o último dia em que Jesus voltará a nos encontrar aqui na Terra. Bem, o tempo comum, repito, é riquíssimo. O tempo comum não é só o preenchimento de lacunas. O tempo comum é um convite à santidade. E durante muitas ocasiões do tempo, né, enfim, não só no mês de novembro, tem essa tonalidade, essa tônica dos mistérios escatológicos, mas também outros meses vão ganhando alguns temas para a nossa reflexão. O mês de agosto, o mês das vocações, o mês de setembro, o mês da Palavra de Deus, o mês da Bíblia, o mês de outubro, o mês das missões, né? Que estão aí associados também àquilo que se celebra na liturgia, mas de modo mais belo, né? De modo intimamente relacionado a essa pregação de Jesus, que nos chama ao seguimento a Ele, que nos chama a viver na Sua presença, que nos chama a nos santificar todos os dias.
Bem, vamos terminando por aqui, para que o nosso vídeo também não se estenda demais. Com o tempo comum, nós encerramos os 5 tempos litúrgicos da igreja. E vamos vendo que o tempo comum agora, né, nessa ocasião, vamos vendo como o tempo comum converge em si a vida pública de Jesus, mas também a vida da igreja, a igreja que se prepara para o encontro definitivo com o seu Senhor. Deixo agora a bênção aos senhores, às suas famílias. Espero que tenham podido aproveitar também o nosso café com fé de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bem, eu vou continuar aqui com a minha torradinha, minha torrada com queijo. Espero que os senhores nas suas casas façam também